E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, lembrando vocês que está valendo ainda o sorteio para 120 mil inscritos, caneca do professor Olavo de Carvalho e a caneca do 1984. Tranquilo? Quero pedir também o apoio de vocês ao nosso canal, se inscrevendo, curtindo, comentando. Quem puder apoiar o nosso canal financeiramente, os links estão aí na descrição do vídeo. Também quero falar aqui que, para a tristeza da gente, o canal O Informante foi excluído do YouTube. Já tinha sido o canal da Débora G. Barbosa. Ela já tinha excluído o canal, agora sem o Informante. Estão excluindo vários vídeos de outros canais aí. Então a perseguição está grande aqui. Para quem quer dizer alguma verdade, principalmente para quem é de direito conservador. Então apoie o nosso canal, apoie a nossa luta, para a gente continuar aqui firme e forte. Sempre com o nosso lema: Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Quando você vê um triângulo retângulo, né? Portanto, um triângulo que obedece ao teorema de Pitágoras, você vê claramente que a hipotenusa, a medida da hipotenusa, de fato, dá um número racional, e o número racional não termina nunca. Porém, quando você está olhando, você sabe que a hipotenusa termina em algum lugar. Não é o triângulo infinito. Não existe a hipotenusa infinita. O número, a formulação desse número, sob a forma de uma cifra matemática baseada no sistema decimal, pode dar um número que não termina mais. Mas a hipotenusa termina, ela tem um tamanho finito. Tá certo? Então, como é que uma figura finita, é uma linha finita, ao ser transposta em termos aritméticos, começa a parecer infinita? É evidentemente um engano. Né? O que é infinito é o número e não a hipotenusa. Né? Isso significa que um número é usado ali como unidade de medida. A medida da hipotenusa não é a hipotenusa. A medida de uma linha não é a linha. Ela é uma outra coisa. Ela é a transposição da linha para uma outra linguagem. Você está passando de uma linguagem geométrica para uma linguagem aritmética. Note que na Grécia, até a época, a geometria de fato se desenvolveu antes da aritmética. Então, até para fazer as contas elementares de aritmética, eles usavam meios geométricos para fazer as contas. Foi depois que inverteu. Hoje, qualquer criança sabe equacionar figuras geométricas em termos aritméticos, em termos algébricos, que a álgebra vai aparecer muito depois. Mas na época não. Eles usam a própria geometria como um meio de você fazer as contas. E, evidentemente, nessa transposição de uma linguagem para outra, surgem alguns equívocos. E o primeiro deles é confundir a medida da coisa com a coisa. Então, bom, onde dizer não está errado? Ele está confundindo uma distância no espaço com a medida dessa distância. Não é isso? Quando ele fala, bom, para percorrer uma distância você tem que subdividir o espaço na metade, depois na metade da metade, metade. E essa subdivisão não termina nunca. O que eu quero dizer é o seguinte: subdividir o espaço é uma expressão absolutamente nonsense. Jamais se subdivide o espaço, você subdivide coisas. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma casa, eu separo aqui um quarto, ali uma cozinha, ali uma sala de estar. Estou subdividindo o espaço? Não, eu estou subdividindo a casa. O espaço continua contínuo do mesmo jeito. Se eu subdividisse o espaço, então ele simplesmente deixaria de ser o espaço. O que é o espaço? É a possibilidade de conter coisas em número ilimitado. O espaço não é nada mais do que isso, do que a possibilidade de coisas corporais. Então, o espaço, como ele é uma mera potencialidade nesse sentido, ele não pode ser subdividido. A expressão subdividir o espaço é um absoluto nonsense. E o Zenão cai justamente nisso. Ele acha que ao subdividir uma sala, tá certo? Ou ao subdividir, por exemplo, uma estrada
em quilômetros ou milhas, você está efetivamente subdividindo o espaço. Eu digo, não, idiota, você está subdividindo a estrada. O espaço tem que ser contínuo do mesmo modo para que você possa subdividir a estrada. Se o espaço se subdividisse, tá certo? Cada vez que você subdivide a estrada num pedaço, então cada vez que tem 1 quilômetro, o quilômetro seguinte desapareceu. O próprio espaço está subdividido. Então você cortou o espaço em pedaços, né? O que é incompatível com a própria natureza do espaço. Então, a confusão da coisa com a sua medida se torna, vamos dizer, o pecado original da filosofia, por assim dizer. E isto se repete de tempos em tempos. E tanto que sempre que você encontra alguma imprecisão, alguma indefinição, alguma incapacidade, impossibilidade de você alcançar uma medida correta, todo mundo entra em desespero. Como, por exemplo, quando apareceu o princípio da incerteza do Heisenberg, ele diz, bom, não dá para você assinalar, né, a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Todo mundo ficou aterrorizado, porque parecia que a racionalidade do universo tinha sido destruída. E daí surge a famosa frase do protesto do Einstein, não, Deus não joga dados com o universo, né? Então qual é o problema? Você está confundindo o universo com a sua medida. O que é incerto ali, o que é incerto é apenas a medida que nós fazemos. Agora, por que se inventou essa história de que a revelação dos números irracionais implodiu a escola pitagórica porque eles achavam que os números eram sagrados? E por que os pitagóricos consideravam, aliás, os números sagrados? O que havia de sagrado nesses números? Então, se os números eram efetivamente, preste atenção, se os números eram efetivamente sagrados, e se eles eram a verdadeira substância da realidade por trás das aparências, então é evidente que aquilo que dissolvesse a ordem lógica dos números, aquilo que dissolvesse a ordem matemática, tá certo? Representaria como que o predomínio do caos do próprio universo. Então, se existem os números irracionais, então os números não são mais sagrados e tudo caiu. Ora, acontece que eu acho que só quem entendeu o pitagorismo no mundo foi o Mário Ferreira dos Santos. O resto, todo mundo escreve besteira a respeito. Os melhores livros escrevem besteira a respeito, porque jamais tentaram examinar esta coisa, exceto desde um ponto de vista que já foi criado por toda a tradição dessa historinha consagrada sobre os pitagóricos. Então entra numa espécie de círculo repetitivo, onde os mesmos erros geram novamente os mesmos erros, etc, etc. Então, em primeiro lugar, por que considerar os pitagóricos como idiotas que cultuavam os números? Transformar-se numa espécie de seita tipo Rajneesh, em que o nego coloca lá um número no altar e se prosterna diante dele. Por que depreciar as inteligências antigas? É claro, os pitagóricos tinham algumas esquisitices. Por exemplo, eles acreditavam na transmigração. O sujeito morria, eles transformavam num animal, então você não podia comer um porco. Esse porco deve ser o fulaninho que era meu amigo ontem, não posso comer o porco. Eles tinham essas esquisitices. Mas quem não tem esquisitices, tá certo? Então, por conta de 2 ou 3 esquisitices, você transformar todo o universo deles numa espécie de sistema de esquisitices, é você se fazer de muito superior em vez de você tentar entender. Por um lado, eles reconhecem Pitágoras como um dos fundadores da ciência matemática. Por outro lado, dizem que era um imbecil que cultuava os números, um imbecil supersticioso que cultuava os números. Falam, não, as duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Tá certo? Então, o que ele via de sagrado nos números tinha de ser alguma outra coisa. E quem explicou isso pela primeira vez foi o Mário Ferreira dos Santos. Disse, os números que os pitagóricos consideravam sagrados, entre aspas,
eram sagrados porque eles não eram simples números no sentido aritmético, matemático moderno. Eles eram formas lógicas e eram leis ontológicas. Então não se tratava do 1, do 2, do 3, do 4, embora fossem assim formulados verbalmente. Tratava-se de unidade, dualidade, trindade, quaternidade, etc, etc. E, não por coincidência, cada um desses números expressa efetivamente leis ontológicas que são absolutamente, como é que diz, invencíveis, que expressam uma necessidade absoluta. Por exemplo, tudo o que existe tem de ter alguma unidade, como dizia Duns Scott, né? O um e o ser se convertem um no outro, são a mesma coisa. Ser algo é ser um. Se for dois, já não é uma coisa, são duas coisas, né? Então, ser alguma coisa é ter alguma unidade. Esse princípio é absolutamente universal. Quando você encontra um fenômeno, um ser aparente, cuja unidade você não consegue captar, então aquilo está num estado de existência que é nebuloso e incerto. Você não sabe se aquilo existe ou se é uma aparência de uma outra coisa. Só quando você apreende a unidade do ser é que você tem alguma ideia do que ele é. Isso é óbvio para todo mundo. Porém, essa ideia de unidade, ela tem uma implicação imediata. Se nós perguntarmos assim, o que é unidade no sentido absoluto? Só uma coisa pode ser unidade: o todo universal. O resto que está dentro dele é tudo múltiplo, tem vários. O que existe sob a forma absoluta de uma unidade? Digo somente a totalidade universal. E essa totalidade universal é também infinita. Então, unidade, só existe unidade efetivamente na totalidade infinita. Tudo o mais tem uma unidade precária ou relativa. Como, por exemplo, nós mesmos, nós temos uma unidade durante a nossa vida, mas nós mudamos. Não é isso? Eu já não sou o mesmo que eu era quando tinha 3 anos. Todas as células do meu corpo já mudaram, as minhas ideias já mudaram, meus hábitos já mudaram. Então eu conservo alguma unidade por baixo dessa variedade de estados, por baixo dessa sucessão de mudanças. Mas você entende que é uma unidade relativa e não absoluta, eterna e imutável. Então, unidade absoluta, eterna e imutável, a unidade do ser, como falava o Parmênides, só pode existir na escala da totalidade universal, a qual é infinita. Então, a unidade já tem dentro de si essa duplicidade de aspectos. Ela é unidade e ela é infinitude ao mesmo tempo. Não tem como não ser assim. O que quer que seja finito afirma automaticamente a existência de uma alteridade. Porque uma coisa é finita porque depois dela existe outra. Então ela não pode ser uma unidade absoluta, é uma unidade relativa. Não é isso? Agora, a unidade absoluta que só existe no campo da totalidade universal, ela tem de ser ao mesmo tempo infinita. Então a unidade contém dentro de si e não fora, essa dualidade. Ela é unidade e é infinitude ao mesmo tempo. As outras coisas não, elas são unidades relativas porque elas terminam em algum lugar. Então quando elas afirmam alteridade, não é a alteridade interna delas, é a alteridade de uma outra coisa. Quer dizer, termina uma coisa e começa outra. Então, por isso mesmo, é que os pitagóricos consideravam que o número 2 é o número da geração e da produção de outras coisas. É o número da alteridade, evidentemente. Se existe uma coisa, existe uma outra coisa, você tem então uma dualidade e essa dualidade, por sua vez, expressa uma das propriedades da própria unidade, que é a sua infinitude. Infinitude de uma infinidade de elementos que estão dentro dele, que compõem a sua unidade, mas que, considerados uns em relação aos outros,
não são a mesma coisa, são coisas separadas, né? Então, a possibilidade da alteridade quantitativa, quando você tem aqui uma coisa e você tem aqui uma outra coisa, está dada pela alteridade interna da própria unidade, que é ao mesmo tempo unidade e infinitude. Está entendendo? Então, considerado assim, esses números 1 e 2 não são números, não são quantidades. Eles são, por um lado, são formas lógicas. Por outro lado, são leis ontológicas. E assim por diante, todos os demais números. Então, neste sentido, esses números são indivisíveis. Considerados como leis ontológicas, o 1 é o 1, o 2 é o 2, o 3 é o 3 e assim por diante. Não existe 3,5. Não pode haver uma forma lógica do 3,5, do 3,7, muito menos do 3,1, 2, 3, 217, 915 e assim por diante. Por quê? Porque essa lei ontológica seria informulável. Ela seria a forma da falta de forma, a forma do informe. E, evidentemente, o informe como tal não teria em si o seu próprio fundamento ontológico, ele teria de ser apenas uma aparência. Então isso quer dizer que o culto, entre aspas, dos números inteiros entre os pitagóricos revelava o quê? A consciência que eles tinham da existência de uma estrutura do ser, e que dentro dessa estrutura do ser poderia haver, além do ser, uma série de aparências internas que são mutáveis, que não são propriamente realidades, tá certo? E essas aparências, elas são intelectualmente inapreensíveis, embora elas possam acontecer. Não é isso? Então, são as anomalias. Anomalias são coisas que acontecem. Por que elas acontecem? Acontece porque tudo aquilo que existe dentro da unidade absoluta não é a unidade absoluta, são unidades relativas. Essas unidades relativas, nem cada uma delas considerada independentemente, nem todas elas consideradas uma, pode conter em si a perfeição total da unidade absoluta. Então existe necessariamente a imperfeição, a anomalia, o desvio, etc, 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 etc. Então, esses desvios, eles podem ser em número ilimitado, mas ao mesmo tempo, eles não contêm em si a sua própria razão de ser. Eles são mais ou menos como essas figuras que as nuvens formam. Você olha, parece um camelo, parece uma pessoa, parece uma tartaruga, mas é apenas uma nuvem que está mudando de forma o tempo todo. Então esse é o mundo das aparências, tá certo? E por trás dessas aparências existe uma estrutura ordenada que permanece de algum modo, e é essa estrutura que é cognoscível. E a pista para essa estrutura cognoscível são justamente os princípios da unidade, dualidade, trindade, etc, etc, que o nosso Mário Ferreira expôs tão brilhantemente até o número 1000 e tanto no livro A Sabedoria das Leis Eternas. Então eu acho que ele foi o primeiro sujeito que tratou dos pitagóricos com algum respeito. Quer dizer, não fez deles figuras folclóricas de idiotas cultuadores de números, capazes de estrangular um sujeito só porque ele diz que existe um número irracional, quando, quem descobre o número irracional é o próprio Pitágoras, né? Quando ele faz o teorema Pitágoras, está dado ali um número irracional, se ele tentar medir a hipotenusa, tá certo? Mas, eu digo, para que medir a hipotenusa? Você só pode querer medir a hipotenusa se a figura geométrica, tal como você a concebe visualmente, não é suficiente para você e você quer falar dela numa outra linguagem, que é a linguagem da aritmética. E na passagem da figura física da hipotenusa para a sua expressão numérica aritmética, existe evidentemente um hiato, uma decalagem, como dizem os franceses, né? Um desvio e uma diferença. Mas isso não é culpa da hipotenusa, isso é culpa sua, porque você quer forçar uma linguagem em cima de uma coisa que não está adequada a essa linguagem.
Agora, se você, embora tendo descoberto os números racionais, admitindo a existência dos números racionais, você ainda tem na sua cabeça um pouco do preconceito ou da superstição da sacralidade dos números, por você ter ouvido o ensinamento pitagórico de uma maneira diminuída ou já deformada, então você vai chegar às conclusões que Zenão chegou. Você vai confundir o espaço com a medida de espaço, né? E então você nunca vai poder ir a parte alguma, porque para você percorrer uma distância, você tem que percorrer metade da distância, a metade da metade, e assim por diante. Ora, mas para que isso acontecesse na realidade, por exemplo, para que Aquiles tivesse essa tremenda dificuldade de percorrer 200 metros, porque para percorrer 200 ele tinha que percorrer 100, para percorrer 100 ele tinha que percorrer 50, seria preciso que os passos dele fossem decrescentes. E ninguém anda com passos decrescentes, todo mundo anda com passos regulares. Não é isso? O que é decrescente é a medida. Não é a distância e não são os passos. Ora, como você acredita ingenuamente que ao passar do objeto para a sua medida, você passou do inexato para o exato, você passou do vulgar para o científico, o que você faz? Você pega a medida e a consagra como se ela fosse a realidade, e você apaga a realidade como sendo uma coisa vil e desprezível, porque está neste mundo de imperfeições, enquanto os números estão no céu das leis eternas. Este é o erro mais permanente dos filósofos e da ciência também. Isso volta a acontecer de novo, e 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 de novo. Você passa das coisas para os números no intuito de transitar do imperfeito para o perfeito e do indefinido para o definido. Portanto, do incontrolável para o controlável. Os números lhe dão os números, a medida, lhe dão uma impressão de controle. Eu digo, ora, mas se eu exerço um controle sobre uma coisa, é porque o meu controle não é a coisa. Meu controle é um elemento externo que introduz na coisa. Vamos supor, eu estou aqui tentando treinar um elefante ou um cachorro. Então, todos os truques que eu faço para convencer o elefante ou o cachorro a me obedecer não tem nada a ver com o cachorro, fui eu que os inventei. E eu estou, sobretudo, colocando o cachorro ou o elefante dentro de um esquema lógico que ele mesmo não compreende, que só eu compreendo. Então, ou seja, eu tenho um ardil, eu tenho um esquema, tá certo, para induzir o bicho a fazer isso ou aquilo. O bicho não compreende o meu esquema, ele só compreende uma parte dos estímulos que eu passo para ele. E é justamente porque ele não compreende o esquema como um todo que ele cai dentro da arapuca que eu armei para ele. Por exemplo, eu quero que o bicho saia da minha sala, eu ofereço uma salsicha para ele. Eu boto a salsicha lá fora e ele sai da sala. Garanto para você que ele está prestando atenção somente na salsicha. E quando ele percebe que ele saiu da sala e você fechou a porta, ele não entende nada do que aconteceu. A medida é exatamente isso. Com a medida você coloca as coisas dentro de uma rede de relações que não fazem parte dela. Que é a sua mente e a sua intenção que criou. Então isso significa que nunca a medida de uma coisa é a coisa. E medir é comparar uma coisa com outra coisa, não com ela mesma. Que tamanho tem um elefante comparado com ele mesmo? É indefinível, mas você pode dizer, o elefante é maior do que uma tartaruga e é menor do que uma montanha, por exemplo. Só que os elefantes para existir não dependem absolutamente nem de tartarugas e nem de montanhas. Tá certo? Agora,
se toda medição é uma comparação, e comparação significa juntar dois pares, esses pares que você junta não podem fazer parte da constituição da própria coisa. Você pode comparar uma coisa com outra coisa existente ou com uma unidade de medida que você inventou. Não deixa de ser uma coisa, embora seja uma coisa imaginária. Isso nos indica o seguinte: quanto mais exata for a medição que você está fazendo, mais você está olhando a coisa, o objeto, apenas pelo ponto de vista do interesse que você tem nele e não daquilo que ele é em si mesmo. Eis aí porque o progresso da técnica, que é o progresso da manipulação dos objetos, tem sempre um preço a pagar. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.